Eu estou aqui com a pergunta do meu querido amigo Oswaldo Aguiar, ele é do PSOL, Sobral, do movimento, é da discussão. Ele diz assim: Isaías, esse cidadão parece que não mora no Brasil, porque o MBL só se junta com bandido, ele pergunta. Vindo de um cara do PSOL, a pergunta, né? Justamente o PSOL, que na Câmara dos Deputados se reúne com membros do Comando Vermelho e do PCC como a dama do tráfico, e eles se reuniram, nós não podem negar, que tiveram uma deputada que era a Janira, que é porta-voz do tráfico de drogas dentro da Câmara dos Deputados. Chega a ser engraçado comentar isso, né? Inclusive eu queria entender por que o PSOL reiteradamente, com suas ONGs e seus aliados no Rio de Janeiro, ficam passeando como por favelas controladas pelo Comando Vermelho na boa. E por que a Aniele Franco, irmã da Marielle Franco, ela própria, que foi do PSOL, também tem essas relações um tanto quanto estranhas, a ponto de participar de filmes financiados pelo tráfico de drogas? Então eu nem sei do que esse cara tá falando. Esse cara tem que se policiar um pouco antes de falar besteira. Olha aí, Oswaldo. O nosso amigo Lálio Torquato, nosso ouvinte, um abraço para você. Ele diz assim: Isaías, breve histórico do fundador do MBL. Renan Santos, líder do movimento Brasil Livre, MBL, tem alguns pontos negativos apontados por críticos e em reportagens. Processos judiciais. Responde a mais de 60 processos e deve 6,3 milhões à União, incluindo dívidas fiscais e trabalhistas. Acusações de tráfico de influência. Foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo, mas a denúncia foi rejeitada pela Justiça. Controvérsias. Envolvido em polêmicas como a alusão a estupro coletivo de uma colega do MBL e acusado de usar bolsonarismo para autopromoção, dívidas e movimentações financeiras suspeitas. A Receita Federal aponta que ele e familiares são donos de empresas quebradas e inativas com 396 milhões em dívidas. Críticas à liderança. Alguns ex-integrantes do MBL criticam sua liderança forte e questionam sua gestão. E segue aqui vários ataques. Ele diz: bom dia, Isaías, gostaria de saber se as atitudes irão mudar. Muita falácia, mas com métodos combativos vergonhosos, como os de mamãe falei na Ucrânia e contra o membro do MBL, contra o deputado Glauber Braga. Mais do mesmo, ele diz. E aí? Bom, diferente dessa turma toda, eu respondo absolutamente todas as acusações que ele tenha feito aí. A mais bizarra de todas foi colocar que eu fui na própria citação que ele coloca, que eu fui indiciado, né, ou fui acusado de fazer tráfico de influência e fui inocentado, porque foi uma acusação mentirosa contra mim. Eu não tenho dívida nenhuma, eu administrei empresas, e aí tem que ficar ensinando a administração de empresas para as pessoas. Deixa eu dar uma dica pro cara que só copiou um artigo que nos ataca. Quando você assume uma empresa que tem problema, a empresa tem dívidas. Você administra aquela empresa que já tinha problemas, você vende ela, ou você sai dela, ou eventualmente ela vai à falência, ou eventualmente ela dá certo. Essas dívidas não fui eu que contraí, eu administrei essas dívidas dessas empresas. Sabe quem tem dívidas? A Petrobras. A Petrobras, ela tem inúmeros, é o maior devedor que tem de impostos no Brasil, é a Petrobras. E é um problema? Esses caras canonizam a Petrobras. Se você for pro Carrefour, tem inúmeros processos trabalhistas. Não existe empresário no Brasil que não tenha um processo contra ele. Porque aqui no Brasil, ser empresário é crime e ser bandido é glorificado. Então os caras que defendem bandido, como esses caras de esquerda, mandam aqui essas mensagens querendo atacar eu que fui empresário. Eu não tenho dívida, eu tenho as certidões das dívidas. Eu sequer tô nessa empresa, eu só fui proprietário de uma empresa. É mentira que minha família deve 300 milhões. Isso é uma acusação mentirosa que esse cara devia ter visto, que foi rechaçada na justiça, tá? O meu pai administrou uma empresa que a empresa já estava em recuperação judicial, ele administrou com o administrador judicial e a empresa tinha as dívidas dela e meu pai não tinha nada a ver com essas dívidas. Meu pai ajudou a recuperar essa empresa. Então, isso são acusações vagabundas e falaciosas. O que esse cara não consegue mostrar é se eu tenho uma condenação criminal por algum crime de corrupção ou qualquer coisa que nem sequer existe, nunca vai existir, porque eu não sou ladrão. Então, esses são ataques vazios de quem não tem nada pra falar. Falou que ia fazer estupro coletivo contra uma amiga. Era uma piada que eu estava fazendo junto, eu e ela, os dois dando risada. Piada de brincadeira entre amigos, piada que não é assim, piada de mau gosto, mas filmaram a piada de mau gosto e colocaram no ar, dando a entender absurdos. Inclusive vieram me processar por causa disso, e quem teve que me defender na justiça foi essa minha amiga, que é minha amiga que fazia piadas comigo, os dois tirando sarro um do outro, e aí olha só. Então eu não vou, se o objetivo dos caras é tentar me atacar e tentar me diminuir por conta de piadas que eu faço, fico até feliz, porque se o meu problema é uma piada que eles consideram errado, eu vou falar de volta que o problema é a vida deles, que é em si uma piada em termos de prática e uma piada em termos de valores. O nosso ouvinte aqui está dizendo que está chovendo de coisa aqui nas redes sociais. Bora! Está chovendo de coisa aqui. Vamos ver isso aqui. Eu estou perdido. Renan Santos, você irá proibir
a divulgação do comunismo, igual que fizeram com o nazismo, pois ambos tiveram contra os direitos humanos. Não sei se deu para entender. Sabe? Eu entendi. Assim, eu acho que doutrinas políticas que propõem a destruição da democracia e a imposição de um regime totalitário e que façam propaganda disso, elas não podem ser promovidas dentro do Estado brasileiro. O nazismo é uma doutrina asquerosa. Agora, o regime comunista do Stalin, depois do Mao Tse Tung, matou mais gente, inclusive, que o nazismo. São doutrinas asquerosas, maldosas e que passam para chegar no seu paraíso, e o paraíso do nazista é um mundo com a raça pura deles, e o paraíso do comunismo é esse comunismo utópico que no final não vai ter Estado. Ambos passam por eliminação de gente. Para chegar nos seus respectivos paraísos, eles têm que instituir ditaduras que vão eliminar pessoas no caminho, e isso é nojento e tem que ser combatido. Certo, tô aqui com um amigo nosso. Ele atende, não é que ele é nosso irmão, ele atende como irmão Oliveira, é evangélico e tal, ou foi, ou tá afastado, coisa assim. Irmão Oliveira, também uma pessoa que debate aqui, um cara que tem senso crítico apurado. Gostaria de dar uma palavra na nossa programação. Irmão Oliveira, você pode falar. Bom dia, boa tarde. Bom dia, Isaías, bom dia, Ivo, bom dia, cidadão Renan. Rapaz, é sempre bom você ter esse debate democrático. Eu sou filiado ao PSOL, né, ao PT, fui filiado ao PSOL, e vi o Oswaldo fazer uma pergunta a você, e de repente você acusa o pessoal do PSOL, que está envolvido com tráfico, e a mesma forma eu vi um rapaz aí na interna, lhe acusando também. Você não acha muito presunçoso se posar de inteligente, de camarada que quer resolver o problema da sociedade brasileira, se não resolve nem o seu próprio? Você não acha isso muito presunçoso? E quando você diz que esteve inserido na cassação da Dilma, qual foi a influência que você teve para caçar o mandato da Dilma, de uma mulher honesta, de uma mulher que teve um mandato, que não comprou deputado para não ser caçado? Qual foi os argumentos que você usou de mentiras, de subterfúgio político para caçar o mandato dela? Muito obrigado, boa entrevista. E é bom, democracia é isso. É fazer parte de um programa desse, escutar e se defender. Você acusou o pessoal do PSOL de envolvimento com tráfico, e você está sendo também acusado na internet de muitas outras coisas, e você argumenta que é o santinho da parada. Um abraço, Zé. Obrigado. Ok, santinho da parada, ó. Cara, eu não sou santinho não, cara. Eu não sou nem um pouco santinho. Dito isso, é pior, eu sou um anjo vingador, se você quer falar nesses termos, tá? Eu vou pra cima de todo mundo do tráfico de drogas, e os seus aliados do crime organizado, eu vou matá-los. Eu vou falar pra você, nós vamos matar os membros do crime organizado, e se o cara se entregar, nós vamos prender ele. Primeira coisa pro cara do PSOL. Não é muito forte não, Renan. Mas é isso que tem que ser dito. Eu vou fazer o quê? Eu vou recuperar um cara que tem 10 passagens pela polícia? O cara tem 10 passagens, traficou, matou, assaltou, e aí eu vou recuperar. A nossa lei não permite isso. Pô, permite, se você entrar numa favela e o cara aparecer com um fuzil, você vai ter que deter ele. Ou ele se entrega, larga o fuzil. Se ele quiser participar de um combate com a polícia, ele vai ser abatido. Isso já é permitido. Isso já é permitido. O que nós vamos fazer são, inclusive, operações militares em favelas, incursões em favelas, para recuperar regiões tomadas pelo tráfico. Um exemplo, aqui, Sobral. Região, Caiçaras, é o bairro dos Caiçaras. Isso, Nova Caiçaras. Bom, Nova Caiçaras. Nós temos ali uma área que é do PCC, outra área do Comando Vermelho. Eu quero saber se essa área vai ser de Sobral e do Brasil, e não do PCC e do Comando Vermelho. Nós vamos invadir essas áreas e nós vamos ter que recuperar. Hoje a legislação brasileira é muito leniente com o tráfico. Vamos ter que mudar as leis penais, mudar as leis de execução penal para prender esses caras, para derrotar o tráfico. Pois bem, quem é contra a mudança nas leis penais, a lei de execução penal, é o PSOL. O sujeito que mandou essa mensagem aí, eu não entendi muito, tá um pouco de eco, mas ele, tá, por que o PSOL não vota em leis que façam com que a prisão e a manutenção na cadeia de vagabundo faccionado aumente? Por que diabo membros do PSOL participaram de documentários ligados ao Comando Vermelho e ao PCC? Eu vou dar o nome, para não parecer abstrato, chama O Grito, tá na Netflix. A Aniele Franco participa. Por que a Janira, ex-deputada do PSOL, amiga do Guilherme Boulos, levou a dama do tráfico, condenada por participação junto com o Comando Vermelho em tráfico de drogas, a passear no Congresso, tirou foto, se reuniu no Ministério dos Direitos Humanos? Isso não é minha opinião, isso aconteceu. Se isso aconteceu, assim, eles têm uma relação leniente. Né? É fato. É fato. Por que o PSOL defende projetos de lei que sempre vão na linha contrária do aumento de penas para eles?
Então, eu estou descrevendo fatos. E sobre a minha participação no governo, na derrubada da Dilma Rousseff, vou explicar para o rapaz que mandou o áudio. De maneira muito clara. Eu organizei e convoquei através do MBL as maiores manifestações do mundo nos últimos 20 anos. Foram as maiores manifestações do mundo, junto com milhões de brasileiros. Depois, eu fui para Brasília e eu fui vice-presidente do Comitê do Impeachment. Tudo isso são fatos. Não é a minha opinião. São fatos. Eu fui vice-presidente do Comitê do Impeachment. O presidente era o Mendonça Filho. Participei das articulações pelo impeachment da Dilma Rousseff. Eu tenho um livro publicado sobre isso. E não é também minha opinião. Existem estudos feitos por professores de esquerda que reconhecem esse papel do MBL. Fiz isso. Qual era o argumento para derrubar a Dilma Rousseff? O argumento jurídico, as pedaladas fiscais, crime fiscal cometido pela Dilma Rousseff. E do ponto de vista político, porque o impeachment é um julgamento político. A Dilma Rousseff quebrou o Brasil e estávamos vivendo o maior escândalo de corrupção até então da história do Brasil, que era o Petrolão. E o Brasil estava quebrado e vivendo um escândalo de corrupção tocado pelo partido dela, que era o PT. Ela não tinha condições morais de permanecer no cargo. E não permaneceu. Agora, eu acho isso engraçado porque se tem uma coisa que as esquerdas adoraram fazer em todos os governos da República, é pedir impeachment de presidentes adversários. As esquerdas pediram impeachment do Sarney, do Collor, do Fernando Henrique, do Bolsonaro, do Temer. Então, eles podem pedir impeachment à vontade. Eu não caio nessa conversa. Não caio. O nosso ouvinte Joacilo também nosso amigo, sempre escuta a gente. Bom dia, Isaías. Isaías, quero comentar. Esse aí é um falastrão. Igual mamãe falei, que se elegeu nas costas do Bolsonaro e foi para a Ucrânia fazer turismo sexual. Ele não tira o Bolsonaro da boca. Manda ele parar de falar do Bolsonaro porque ele não tem moral para isso. Aí é uma melancia pura. Ele não é de direita nada. Joacilo, um abraço para você. Pois não, Renan? Um abraço pro Joacilo. O Joacilo tinha que voltar pra escola. Joacilo, volte pra escola, que você tem o raciocínio ainda de uma criança, Joacilo. Vamos lá, Joacilo, vou te explicar com calminha, tá? Verde por fora e vermelho por dentro é o Bolsonaro, que era verde quando era militar, mas vermelho fazendo greve contra o próprio exército de Caxias, que ele sempre jurou defender. O Bolsonaro que apoiou o Hugo Chávez quando o Chávez assumiu a Venezuela. O mesmo Bolsonaro que era a favor do aborto nessa época. O mesmo Bolsonaro que disse que votou no Lula e que era a favor do Lula contra o Fernando Henrique naquela época. Quer falar de melancia? A primeira melancia é o Bolsonaro, que botou petista na PGR, que destruiu a Operação Lava Jato. Isso é uma melancia. E outra coisa, este cara, o Arthur Duval, meu amigo, Arthur Duval, ganhou a eleição por causa do Bolsonaro. Mentira. Nós não fizemos campanha pro Bolsonaro em 2018 e os Bolsonaro nos atacavam durante as eleições de 2018. Nós nos elegemos, tanto o Arthur quanto o Kim, deputados federais à época, sem fazer campanha pro Bolsonaro e sem precisar num segundo turno, veja só, sem precisar, quando a Joyce, quando a turma dos deputados bolsonaristas ganharam, foram tudo tirar férias e o Bolsonaro ficou sozinho no segundo turno. Quem foi enfrentar o PT no segundo turno sem precisar fomos nós. Nunca surfamos onda do Bolsonaro. O Bolsonaro surfou nessa onda. Eu tava nas ruas convocando e fazendo... O Bolsonaro surfou na onda. A nossa onda. Quem criou as manifestações em 2014, 15, 16 fomos nós. Ok. Não foi o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro surfou a onda nossa, da Lava Jato, ganhou e destruiu tudo. Núbia Nascimento, é isso o seu nome? Núbia Vasconcelos. Núbia Vasconcelos, pois não, Núbia? Isaías, é porque assim, Isaías, quando chega em época de política, aparece o salvador da pátria, muito empolgado. E aí, pra quem acredita, vai na onda, né? Mas pra quem não acredita, não vai. E esses discursos aí, dessas coisas muito fáceis, que vai matar, vai resolver, balela. Quando chega lá, o sistema é o mesmo, quem manda é o deputado, o senador, e o presidente fica na mão. Tá entendendo? E aí, assim, eu tô vendo esse rapaz aí, é do MBL, né? O MBL é um partido novo, tá aqui em São Paulo, se eu não me engano, enviado de São Paulo. Olha, o povo do Brasil tem que ficar de olho na proposta desse povo. Porque é salvador da pátria, e salvador da pátria não existe não, salvador da pátria é só Deus. Viu, Isaías? Aí esse povo, que na vista dele nada tá bom, o governo só tem coisa ruim no governo, não tem nada bom, não tem coragem de assumir nenhuma coisa boa do governo, né? Essas pessoas são perigosas e as pessoas ficam de olho. Olha, eu sou uma pessoa, Isaías, que eu fico de olho na política, porque eu dependo de política, né, Isaías? Porque tudo hoje depende da política, infelizmente. Aí, Isaías, não pode se deixar enganar. E os seus ouvintes, nós todos aqui, de todo o Brasil,
Não pode se deixar enganar com discurso fácil, discurso empolgado. Isso não existe, não existe. A prova é que o Bolsonaro, na época, muita gente acreditou que era uma revolução no Brasil, que muitas coisas iam mudar, mudou nada. Eu, na minha opinião, sei exagerar. Porque isso aí criou uma guerra política no Brasil, que nós estamos vivendo 4 anos isso aí, de guerra política. Faz de conta daí que nós passamos 4 anos na campanha. Olha, desuniu o povo. Era assim uma coisa, assim uma raiva. Meu Deus do céu. E aí eu estou dizendo para as pessoas, não que eu seja uma pessoa sábia, que eu sei de tudo. Quem sabe de tudo é Deus. Eu acho que se eu estudasse a vida inteira e morrer 200 anos, eu ainda não sabia de nada. Mas uma coisa eu digo, a população não deixe se enganar por discurso fácil, porque não existe nada fácil. Não existe porque é a coletividade. O presidente que ganhar, ele chegar lá dizer para o povo que vai resolver, ele não pode garantir que ele vai resolver, porque quando chega lá, o presidente não manda só. O presidente depende da Câmara dos Deputados, depende do Senado, depende do Supremo Federal, depende da Constituição Federal do nosso Brasil. Então, como é que a pessoa bate no peito e diz que vai resolver? Não vai. Viu, Isaí? E outra, eu detesto essas pessoas que chegam como salvador da pátria. Ela está se repetindo, né? Desconhecido do povo ainda, e diz que vai resolver e não enxerga nada de bom. Quer dizer que uma pessoa, um governo, ele é 100% ruim, pois eu não votei no Bolsonaro, nem votaria nunca nele, mas eu achei muitas coisas assim, algumas coisas, eu não condeno o Bolsonaro não, tenho umas 3 coisas que ele fez que eu achei bom, o Brasil, são os 3. Não vou nem citar qual foi, né? Mas eu dizer que o presidente foi 100% ruim, eu não tenho coragem de enxergar só porque ele é meu inimigo, porque não era nem para ser inimigo, né, Zé? Eu estou dizendo que é meu inimigo referindo aos políticos. Porque os políticos, eu não sei se na mesa de jantar, ou se dentro do avião, ou se lá na mesa de almoço, não sei onde reunião, vocês são inimigos realmente. Mas o que eles mostram para a população é que eles se detestam. Ok. E aí, eles todos aí praticamente são igual, porque é o sistema que nós estamos hoje é para isso. Agora, eu não vou dizer para a pessoa que não tenha um presidente que vai resolver pelo menos uma parte, pode existir, mas tem que ser conversado com a sociedade. Você vê aí hoje, nós todos vemos, que quando eles vão botar uma lei lá, eles não consultam ninguém, né? Se os deputados aceitar, seja mais objetivo para a gente ganhar tempo. Seja aqui. objetiva, moça. Faça a pergunta. Objetivo. Só para a gente ganhar tempo. Sim. A audiência está indo embora aqui na internet. Faça a pergunta. Respondo tudo que a senhora quiser, só faz a pergunta, por favor. Só faz a pergunta? Faz uma pergunta. Pergunte, o Nubia. Não, essa é a minha opinião que eu estou dizendo. É para as pessoas não ir na onda de discurso fácil, porque não existe. Tá, então a senhora tá, basicamente assim, vou tentar resumir em 10 segundos que a senhora falou. Um abraço para você, minha filha. Tudo de bom. Oi, não. Um abraço pra ouvinte. Vou tentar resumir. Ela disse o seguinte: não confie em ninguém que proponha nada novo. Para passar qualquer coisa tem que passar pelo Congresso e tem que reconhecer que o Lula fez coisa boa. Ela, basicamente, resumindo esses 10 minutos de fala em 10 segundos. Vou falar um negócio rapidinho. Existem homens públicos e presidentes que mudaram a realidade dos seus países fazendo a coisa certa e fazendo a coisa certa de maneira rápida. O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, basicamente acabou com o crime organizado no país mais perigoso das Américas, que era El Salvador, e transformou ele no país mais seguro das Américas, tomando medidas rápidas, duras e inteligentes. O presidente da Argentina, agora, o Javier Milei, pegou o país com a maior crise fiscal das Américas, que era a Argentina, e ele resolveu ela. A Argentina está mudando. A Argentina vai crescer muito mais do que o Brasil esse ano. Moratória, foi? Não precisou decretar moratória. Teve nada de moratória. Ele resolveu a questão fiscal, fez reformas muito profundas. As pessoas sofreram por um ano. Ele avisou: vocês vão sofrer. Ele não mentiu. Vamos sofrer por um ano, mas vamos sair dessa crise. E está começando a sair da crise. E está resolvendo outros problemas estruturais do Estado da Argentina. Ou seja, esse papo que ela quer que todo mundo acredite, que é tudo vai dar errado, nada vai passar. Eu não acredito nela. Porque se eu for acreditar nela, eu vou deixar o Brasil na mesma porcaria que é. E no fundo, o argumento dela, ela criticou o Bolsonaro, ela me criticou, só não criticou o PT e veio exigir que eu reconheça a coisa do PT. Ela é petista. E como petista, ela tem que entender o seguinte: o país tá uma desgraça. E o PT quer fazer as pessoas crerem que não dá pra mudar nada. Não, mexe com o Congresso, não vai andar. Dá pra mudar, sim.
tem que ter vontade política sim. E eu vou mudar, e eu vou fazer a estratégia certa, no tempo certo, pra gente alterar o destino do Brasil. E eu tenho que ser enfático, eu tenho que ser claro, porque o discurso dela é o discurso que o petista quer que todo mundo que não é petista sinta que não dá pra fazer nada. Se não dá pra fazer nada, mantém o Lula aí, não é? Ele vai dar um Bolsa Famíliazinho aqui, um Vale Gás ali, paga uma conta de luz a colar, e tudo bem. As pessoas vivem com migalha e o país não cresce, e o país não se torna o país importante que ele nasceu pra ser. Não acredito nisso. Tem meios de passar coisas no Congresso, tem meio de quebrar esse problema burocrático gigantesco que tem no Brasil. Agora, com essa mentalidade, que no fundo é a mentalidade que uma senhora petista tá querendo usar na cabeça de todos vocês, que é a da desistência. Desista, esse tá mentindo, se aí a conversa mole, deixa o Lula, reconhece que tem coisa boa aí no Lula e a vida vai seguir. Não compro isso. Não compro isso. Não compro, ninguém pode comprar, porque a vida das pessoas está passando. Se pra senhora tá bom, saiba que pra maior parte das pessoas não tá bom. E boa parte das pessoas acaba acreditando nesse conformismo que a senhora tá passando, que é do, deixa, me dá uma bolsa aí, vai, paga, me dá um auxílio. E a vida segue se arrastando. Ninguém nasceu pra se arrastar, ninguém aqui é lesma pra viver se arrastando. Ninguém quer se arrastar no chão. As pessoas têm que ter um inconformismo, até porque o Brasil é um país pobre, muito pobre, e que vai precisar fazer coisas muito duras pra deixar de ser pobre. Ninguém aqui nasceu pra ser pobre. Nem pra sentar essa mentalidade, volta a falar, derrotista. A senhora tem a derrota na cabeça, a senhora quer que a gente fique se arrastando no chão. Eu não aceito isso. Eu vou lutar até o fim contra, não só esses mesmos políticos que a senhora citou, mas a mentalidade da senhora. A mentalidade da senhora quer que eu me torne um escravo, quer que todo mundo seja um escravo pagador de imposto, sendo assaltado no meio da rua, aceitando a Janja viajando pelo mundo. Eu quero acabar com isso. E eu vou juntar as melhores pessoas, as pessoas mais inteligentes, as que têm mais energia, para combater isso que a senhora representa, que é a falta de energia e a falta de vontade. Vai comer um açaí, vai tomar um energético, vai colocar algo que te dê um pouco de energia, para ver se você ganha um pouco de ambição. Porque essa falta de ambição faz mal não só para você, mas faz mal para os teus filhos e para as pessoas jovens que querem ter uma vida decente. Eu não aceito isso. Curtiu esse vídeo? Então deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber sua opinião.